Qual o seu livro preferido? É Dom Casmurro, do Machado de Assis. Foi a série do Harry Potter. Qual o seu livro preferido? Eu acho que é o Caçador de Pipas. Meu livro preferido eu já vi isso há um tempão. O que eu tô lendo atualmente, Vagabundos Iluminados. Para os feridos. Biografia de Gandhi. Meu livro preferido é O Hobbit. Auguste Escoffier, O Rei dos Chefes. Qual o seu livro preferido? O Discurso da Servidão Voluntária. O Linkados na Área volta ao ar com a presença do jornalista e escritor Bernardo Eisenberg. O que você considera fundamental para ser um bom jornalista? Essa pergunta é muito difícil. Eu acho que fundamental é gostar de lidar com pessoas, não amigos, mas pessoas de maneira geral, porque são as pessoas que fazem as coisas, né? E, portanto, você tem que saber, você tem que ter um lado psicológico, dependendo do assunto, de como abordar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Isso é um aprendizado muito difícil para dar certo. Você precisa gostar de viver a realidade, né? Isso também pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tem muitas pessoas que estão o tempo todo querendo fugir da realidade, né? Muitos de nós fazemos isso muitas vezes. Às vezes a realidade é tão absurda, tão difícil, que a gente prefere não encará-la. O jornalista não tem como não fazer isso, ele vive dessa realidade. Esses são dois pontos assim que eu digo mais íntimos, mais, vamos dizer assim, que fazem parte da tua constituição, né? Você precisa ser corajoso, você precisa ser cara de pau, né? Precisa coisas desse tipo. Por outro lado, você precisa, eu acredito que é fundamental, uma formação a mais humanista possível, de maneira a te possibilitar interpretar as coisas que acontecem, seja em que área for, né, os fatos maiores ou menores, não importa, históricos ou do dia a dia, de modo a te ajudar a fazer um texto que, para quem está lendo depois no final, tenha sentido e tenha significado. Então, essa formação humanista é essencial. E do ponto de vista técnico, eu acho que um curso, enfim, isso também é super polêmico, se diploma ou não diploma, mas não entraria nesse aspecto. Mas um curso que te permita saber se expressar por escrito ou oralmente, mas com um bom português e de maneira a encontrar as palavras certas para expressar o que você precisa expressar, eu acho indispensável, acho fundamental também. O resto, cada um vai desenvolver o seu estilo, o seu jeito, né? Temos uma pergunta do repórter especial da Folha de São Paulo, Mário César Carvalho. Vamos conferir? A ficção contemporânea, Pedro, recorre muito à figura da autoficção. O escritor se coloca como personagem, até como uma forma de deixar claro ali o ponto de vista que ele está narrando. Eu queria saber se você não acha que esse recurso tinha um impacto forte, principalmente nos escritores chilenos e argentinos, não acabou virando um cacuete, não acabou virando quase que um truque barato. Eu acho que o Mário César coloca muito bem essa questão da autoficção ter se tornado uma espécie de cacuete, como ele diz. E eu concordo plenamente. O que quer dizer isso? Significa que o autor de ficção hoje talvez encontre no narcisismo generalizado que a gente vê, em especial nas redes sociais, uma forma de expressão. Quanto mais a gente assiste à valorização do indivíduo em detrimento do coletivo, quanto mais a valorização dessa coisa narcísica de todo mundo estar olhando no espelho ou está querendo se mostrar no espelho dos outros, eu acho que mais vai ganhando terreno essa espécie de autoficção fácil e que ele chama de cacuete. Então eu acho que é uma armadilha que a gente tem que evitar. Uma coisa é quando isso faz todo sentido em determinadas obras, outra coisa é se tornar uma coisa banalizada que, no fundo, contribui para baixar o nível da ficção de maneira geral. Temos alguma pergunta da plateia? Sim. Bernardo,
Qual a sua opinião em relação aos livros eletrônicos, os e-books? Olha, eu tenho uma opinião muito favorável a eles. Quer dizer, eu acho que os e-books, o livro eletrônico veio de forma a possibilitar uma ampliação da leitura. É um suporte que tem seus problemas ainda, mas que está evoluindo, né, do ponto de vista tecnológico, e que, no meu modo de entender, não se contrapõe, ao contrário, ele complementa o impresso. Eu acredito que, assim como eu costumo dizer que, assim como, de certa maneira, a fotografia liberou a pintura no século XIX, para que a pintura pudesse se expressar não mais como como a única arte do retrato, né? E pôde surgir o impressionismo, pôde surgir uma série, o abstracionismo, etc. A pintura se libertou, digamos assim. Guardadas as proporções, eu acredito que o impresso também se liberta com o advento do digital. Significa que os livros impressos, você não precisa que eles, um livro apenas de texto, didático, simples, ou um vademecum, por exemplo, de fato você não precisa colocar impresso. Você vai colocar no impresso aqueles livros mais interessantes, com ilustrações, ou aqueles livros que a gente pode chamar mais de livros objeto, ou então que, quando você publica as duas versões, digital e impresso, as pessoas adquirem. Eu mesmo, muitas vezes, compro as duas, uma para viajar e outra para ler em casa, né? Então, eu acho que são coisas que, ao longo do tempo, vão criando uma convergência e uma convivência que eu acredito pode ser bem positiva. Legal, obrigado. Termina aqui o Linkados na Área com o jornalista Bernardo Azenberg. Obrigado, Bernardo. Obrigado a vocês. Obrigada. Para assistir novamente essa ou outras entrevistas do Linkados, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou o canal do Linkados no YouTube. E eu daria o céu, daria o mar pra te ter. E eu daria o mundo por um segundo com você, com você. Quando eu acordo de manhã, já sinto seu calor. Linda, minha linda, meu amor. Já vou, já vou, já vou. O tempo que não passa mais aqui parou, parou, parou. O dia só nosso pode vir. Que hoje eu sou só seu. E eu daria o céu, daria o mar pra te ter. E eu daria o mundo por um segundo com você. E eu daria o céu, daria o mar pra te ter. E eu daria o mundo por um segundo com você, com você. Abre a janela para ver o sol que já raiou. O dia de presente pra você chegou, chegou, chegou. E escolhe a canção que eu te fiz, que eu sou o seu cantor. E fecha os seus olhos para ouvir o amor, o amor, o amor. E eu daria o céu, daria o mar pra te ter. E eu daria o mundo por um segundo com você. E eu daria o céu, daria o mar pra te ter. E eu daria o mundo por um segundo com você,
Acidentes acontecem e a gente tem que poupar, a gente tem que ser responsável para que a gente não perca de novo aquilo que tem mais valor, são as nossas vidas e as vidas de quem nós amamos. Então acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado.